Amém, irmãos? Vamos dar continuidade à palavra do Senhor. Ídolo é um relacionamento de obabias e etc. A idolatria é um pecador, pois substitui o Criador por criatura. É um pecador que quer substituir o Criador. E se chama ídolo, idolatria. Os irmãos sabem que os primeiros problemas que aconteceu, os primeiros pecado que aconteceu, não foi no Jardim do Éden. Começou no céu. Começou no céu. Quando o anjo queria se colocar, substituir o Criador. E ali ele foi expulso para a terra por nosso Criador. Se tornou como uma criatura diabólica. A idolatria, irmão, afasta o homem de Deus, levando as pessoas para longe do seu relacionamento com Ele. É um perigo ser idólatra. Idolatria, irmão, não é só prostrar diante de imagem, não. É você se idolatrar no homem, de elogio, paparicação demais, como se fosse o seu ídolo. Cantores famosos, artistas famosos, todas essas coisas mais. E até na igreja, ficar se idolatrando demais. Você tem que respeitar suas lideranças, não idolatrar neles. As lideranças também não podem também idolatrar numa minoria da igreja. Tem que amá-la todas iguais. Bendito é o nome do Senhor. A idolatria pode ser sutil, podendo estar presente em coisas aparentemente boas ou a solução para Cristo reconhecer a idolatria. Bendito é o nome do Senhor. No livro de Número 9, a partir do verso 1, fala assim, ó. E no dia 24 deste mês, ajuntará só os filhos de Israel com jejum e com saco, e trazia na terra e sobre si. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Adoração de algo ou alguém que não seja o Deus verdadeiro, ou que seja substitui a Deus por outro tipo de pessoas qualquer. Adoração a Deus é em qualquer outras coisas, né? Pode ser adoração de imagem, mas também de pessoas, de objetos, ideia, desejo, ou qualquer coisa que tome o lugar de Deus. É o nosso coração em vida. É perigoso, olha, irmão, que perigo. Tem pessoas que idolatram ter com objetos em casa. Outra pessoa da família não pode tocá-la. Não, isso aqui é como falar assim, isso aqui é o meu Deus especial, que tal. Não pode se agarrar com as coisas desta vida, se torna idolatria. Aleluia! Objetos, ideias, desejo carnais, desejo qualquer tipo de coisa ruim.
se torna a verdadeira idolatria. O resumo da idolatria não é apenas adorar a imagem qualquer que ocupa o lugar de Deus em sua vida. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Bendito é o nome de Deus. Glória a Deus. Idolatria, irmão, vai além de tudo isso. Santo, santo é o nome do Senhor. Qual é a sua relação sexual concessional entre duas pessoas? Gera pecado, gera idolatria, que não são casados. Olha aqui, ó, tá? Em termos religiosos, especialmente no cristianismo, a fornicação. O que é fornicação, irmãos? Frequentemente vista como um pecado, referindo-se qualquer relação sexual fora do casamento. Os mandamentos do Senhor estão abolindo tudo isso. Tudo isso tira o direito do povo herdar a terra prometida. Bendito é o nome do Senhor, aleluia. E tem pessoas que ficam aí invocando, diz que Deus só acredita no Pai, não acredita na graça, no Filho e do Espírito Santo também. Começa todas essas coisas negativas aqui e diz que está obedecendo a lei e os mandamentos. É mentiroso. Olha, isso se torna pecado. Frequentemente é visto como um pecado, referindo-se qualquer relação sexual fora do casamento. O termo pode ser usado de forma mais ampla para, aleluia, incluir a relação sexual ilícitas de qualquer tipo, como, no contexto bíblico, imoralidade sexual, pecados carnais, com luxúria e na etimologia. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. E aí, irmãos? E aí? Bendito é o nome do Senhor. Quando olhamos na palavra do Senhor, vendo tudo isso, e pessoas eu tenho coragem de dizer que está vivendo pela lei. Se estivesse vivendo pela lei, você já estava morto. Que na época da lei, quem cometesse esses atos negativos seria morto e era arrastado com uma corda do altar para fora. Bendito é o nome do Senhor. Todos os povos vizinhos, irmão, praticavam cultos e oferenda em vários deuses falsos, surpreendendo como uma nação que tanto experimentou o poder de Deus, tremendo milagre, grandes milagres e jornada pelo deserto, e cometia essas coisas, essas coisas terríveis na vida. Vivia uma vida de qualquer maneira.
Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Deus é fiel. Não toma o nome do seu em vão, porque é mais perigoso. A Bíblia diz que é melhor não conhecer a palavra do que conhecer e não obedecer. Viver numa vida relaxadamente da maneira que está falando aqui a palavra do Senhor. Querer guardar sábado, querer até ficar discutindo sobre sábado. Bendito é o nome do Senhor. Você vai encontrar que fala sobre idolatria, irmão, no livro de Êxodo 24 e 5. Lá em Gálatas, no Novo Testamento, ó, 5 e 20. Deuteronômio 4 e 15, 19. Lá tá alguns trechos da Bíblia, que é só um resumo, que tem muito mais e muito mais. Deuteronômio 4, 15, 19, você vai encontrar. Procura na sua Bíblia. Gálatas 5 e 20, lá no Novo Testamento. Deuteronômio 4, 15, 19, vai falar sobre idolatria. O que é essa idolatria? O que significa? O que ela traz sobre as nossas vidas? O que ela vem? O que ela destrói no nosso lado, na nossa família, na nação, a humanidade? 1 Coríntios 10, 14 até o 31. No livro de Gálatas 5, 20, 21 até o 26. E Mateus 27 até 38. Atos 10, 26. É as referências. E Apocalipse 17, 3 e 4. Vocês vão ver como o Senhor combatendo a idolatria. Os falsos deuses. Que muitos... E muita classe de pessoas mentirosas. Que fala que serve a lei, mas vivam a vida de qualquer maneira. Bendito é o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. Aleluia. Nós temos que ter cuidado, porque não é fácil. Aleluia. Não é fácil ficar por aí ou com a vida de qualquer maneira e dizer que está servindo a noite. Você vai achar também lá em Gênesis 3, 1 até o 6. Qual foi a sobrevivência do primeiro pecado? Irmãos? Você sabe qual é? A evidência do primeiro pecado? É a gula? É o sexo? Ou a rebelião, irmãos? Aleluia. A Bíblia fala que foi a rebelião, irmão. Que foi o primeiro pecado, que começou no céu. Para depois vir as demais coisas já na terra. 1 João, capítulo 3 e 4. Qual é o pecado e a transgressão? Social ou convencional? A Bíblia fala é o pecado das transgressão. É a resposta. Você vai encontrar em Romanos 6, 23, qual é a consequência final do pecado? Qual é a resposta de Deus a todo mal? Porque o salário do pecado é a morte. Mas a Bíblia fala que o dom de Deus é gratuito. Mas o dom gratuito de Deus é que nos traz vida eterna em Cristo, Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. E da morte.
Em João 3:6 você vai encontrar a referência. 6:12 também. Mateus 26:41. E Tiago 4, versículo 7. Quando olhamos, irmãos, né, no livro da palavra do Senhor, aleluia, Deuteronômio, começando por 4, mas isso aí vai até 39, por aí, né? Provérbios 32-39 fala: vinde agora que eu sou, e não é, aleluia, vede agora que eu sou, mas nenhum Deus além de mim. Eu mato, eu faço viver, eu firo, eu saro, aleluia, e ninguém há que escape das minhas mãos. Bendito é o nome do Senhor. Olha aqui, irmão. Ele está no controle, no comando de tudo. Eu faço, né? Eu sou. Não há nenhum Deus além de mim. Eu mato, tenho poder para matar. Eu tenho poder para viver quando seja da direção dele. Deus falou, eu tenho poder para fazer alguém ressuscitar. Tenho poder para ferir. E tenho poder também para sarar. E não há ninguém que escape das minhas mãos. Alabaço, me canta alabaxá. Isso é promessa, irmão. E também é um ensinamento para nós botar nossa barba de molho. Glória a Deus. A Bíblia diz que estava lá Jesuão, Bani, Cadamiel, Sebanias, Buni e Kenanim. E se puseram em pé no lugar alto dos levitas e clamaram em alta voz, Senhor Deus. E os levitas, no capítulo 5 lá de Provérbios, fala, de Deuteronômio, os levitas disseram, levantai-vos e bendizei ao Senhor, vosso Deus, de eternidade a eternidade. Bendiga o teu glorioso nosso Deus, e exaltado sobre todas as bênçãos, e louva ao Deus. Os levitas, ali estava, né? Ali, todo se pôs de pé, no lugar mais alto dos levitas, e clamaram em alta voz ao Senhor Deus. E disseram, levantai vós, e bendizei ao Senhor, vosso Deus. De eternidade a eternidade, bendigai, aleluia, o teu glorioso nome, que está exaltado sobre todas as bênçãos, louvai, aleluia. Bendito é o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Ouvimos aqui, irmão, essa palavra que tem nos ensinado bastante. Aleluia. Sobre a verdadeira idolatria e sobre
verdadeiros qual o mandamento do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Porque muitos dizem que está servindo a Deus, que está guardando isso, guardando aquilo. E cometendo várias coisas negativas dessa terra. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Não dá para entender, irmãos. Por que tudo isso? Aleluia! Por que veio tudo isso? Deus é o Deus de todas as coisas. Aleluia! Deus está no controle de tudo. Quando olhamos no livro de Gênesis, o Senhor está dizendo, no princípio criou céus e terra, a terra era sem forma vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aleluia! E disse Deus, haja luz, houve luz. E houve luz. E viu Deus que era bom a luz. Fez Deus separação entre luz e as trevas. Deus chamou de a luz de dia e as trevas chamou de noite. E foi a tarde e a manhã e o dia primeiro. E disse Deus, haja expulsão no meio das águas e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expressão e fez separação entre a água que estava debaixo da expressão e a água que estava sob a expressão, e assim foi. E chamou Deus a expressão de céu. E foi a tarde, a manhã e o dia segundo. E disse Deus, ajuntai as águas debaixo do céu, em um lugar de, aleluia, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca de terra. E aleluia, e ajuntamente das águas chamou mares. E viu Deus que tudo isso era bom. E disse Deus, produzirei a terra ervas verdes, erva que dá semente, árvores e frutíferas, que dá fruto, segundo as suas espécies, cuja semente estava nela, e sobre a terra, isso, aleluia, e se foi. E a terra produzia erva, e erva dando semente, conforme as suas espécies. E as árvores frutíferas, cujo nome estava nela, conforme as suas espécies, viu Deus que tudo era bom. E foi, aleluia, a tarde e a manhã, e o dia terceiro. E disse Deus, haja luminária na expansão do céu, para haver expansão entre dia e noite, seja elas para si sinais, para o tempo determinado e para dia e noite. Foi quando Deus brotou as estrelas, lua, sol, seja para iluminar na expressão do céu, para iluminar a terra, assim foi. Fez Deus, aleluia, os dois grandes iluminação, iluminará o maior para governar o dia, iluminar o menor para governar a noite, fez as estrelas. Deus os pôs na expressão do céu para iluminar a terra e para governar o dia e a noite e para fazer separação entre luz e as trevas. Viu Deus que tudo era bom. E foi da tarde, amanhã e o último quarto dia. E disse Deus, produzirei água abundantemente, répteis de alma, viventes, que voa, as aves sobre a face da expressão do céu. Deus criou tudo, criou as grandes baleias e todos os répteis do mar, vivente, abundantemente produziu, conforme as suas espécies, todas as aves, conforme as suas espécies. E, aleluia, Deus achou que tudo aquilo era bom. E Deus abençoou, dizendo, frutificai
e multiplicai, e enchei as águas nos mares, e as aves se multiplicarão na terra. E foi a tarde e a manhã, e o dia da quinta, e disse Deus, produzirá a terra e alma vivente, conforme as suas espécies. Bendito é o nome do Senhor. Gado, réptil, feras da terra, conforme as suas espécies. E assim foi, fez Deus feras da terra, conforme as suas espécies. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Até chegou na criação do homem. E disse Deus, façamos o homem como aleluia, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre tudo aquilo que se move sobre a terra. Criou Deus também o homem à sua imagem, a imagem de Deus, e criou o homem e mulher, e criou, aleluia. E Deus abençoou, e Deus lhe disse, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai, aleluia, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre tudo, aleluia, animal que se mover sobre a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda alva da semente que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore que dá fruto, e de semente para mantimento, e todo animal da terra, e todas as aves do céu, e todo réptil da terra, e que há alma viventes, e toda erva verde será como mantimento. E assim foi. Viu Deus que tudo que tinha feito, eis que era muito bom. E foi a tarde, a manhã e o dia sexto. Bendito é o nome do Senhor. Irmãos, como tem pessoas que não acreditam e não têm fé em Deus? Se tudo está no controle dele. Às vezes alguém falou, fulano, eu estou passando por isso, isso. Quando a pessoa te pede uma palavra, está pedindo para você uma palavra de conforto, uma oração, não uma crítica. Tem pessoas assim, é porque você não ora, porque você está passando por isso, porque você não está pedindo perdão dos seus pecados, é isso, aquilo. Como você sabe? Que só Deus que sabe, conhece o coração do homem. O que se está lá escondido. Às vezes você pode estar, às vezes de ajudar, você está envergonhando o seu irmão, a sua irmã. Chamando ele de sem fé. É a mesma coisa. Pessoas que não acreditam em Deus. Chamando seu irmão de desconcertado. Como que se você já estivesse no céu. Você continua numa terra contaminada. Nós todos estamos sujeitos. Mas enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós temos que todos os dias prostrar diante do Senhor. Senhor, obrigado, Senhor, por mais uma noite, assim o amanhecer, que o Senhor me deu mais uma noite que eu amanheci respirando. Me perdoa, Pai, os meus pecados, porque somos pecadores. E ora. O Pai Nosso, irmãos, é a oração mais tremenda. Sabe por quê? A única oração, a primeira oração que Deus e o Senhor ensinou para os seus discípulos, incentivou os seus discípulos a orar. Tem pessoas que não têm condições de orar o Pai Nosso. Ó Pai Nosso que está no céu,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoamos nossas dívidas, assim como nós perdoamos vossos devedores. Aí está. Tem pessoas que não podem falar essas palavras, porque ele não sabe perdoar. Ele não liberou perdão, ele não liberou amor. E o Senhor está falando, perdoai aqueles que nos ofendeu, aqueles que nos entristeceu. Não guarda rancor nem ódio. Você não está enquadrado no Pai Nosso. Perdoai as vossas dívidas aos vossos devedores, para que não deixai-vos cair em tentação. Mas ele nos livrai do mal, pois ele é o reino, o poder e a glória para sempre. Bendito é o nome do Senhor. Deus, ele é fiel. Nós temos que ter cuidado de dizer que estamos guardando mandamento, mas vivendo uma vida de qualquer maneira. Eu só adoro um Deus. Existe, irmãos, só um Deus mesmo. A Trindade, que também simboliza também o Pai, que é o Filho de Deus Altíssimo, que nasceu de uma mulher sem ter nenhuma relação de pecaminosa. Nasceu o Filho do Deus Altíssimo. José foi o padrasto, né? E foi esse qual um dia veio à terra, enviado pelo Pai, para morrer na cruz, para nos dar direito de vida eterna. Nós não tínhamos direito, né? Glória a Jesus. Cuidado. Vamos ter cuidado. Aleluia. Vamos ter cuidado, que é perigoso. A Bíblia fala que a serpente, irmão, ela é mais astuta do que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse a mulher, assim que Deus disse, não comerei desta árvore que está ao meio do jardim. De todas tocai, mas não nesta. E disse a mulher à serpente, do fruto da árvore do jardim comemos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim não podemos comer e tocar nela, né? Nem nela tocar, porque se tocá-lo, nós não morrerão. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrerás. E o Senhor falou para Adão que se tocasse morreria, espiritualmente. Já o diabo falou, usando, não, certamente não morrerás. Sabe por quê que Deus falou isso? Sim, a mulher, sim, não. Então me explica. Que no dia que dele comeste, tu abrirás os seus olhos. Olha para você ver. Tu abrirás os seus olhos. E seria como Deus. Olha, coisa terrível. Sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer
e agradou logo seus olhos, e desejável para detendimento. E tomou o seu fruto, e comeu. E deu também o seu marido, e ele comeu. E com ela então foi aberto seus olhos, e ambos conheceram que estavam nus, né? E cozeram uma folha de figueira e fizeram para se vestir. E ouviu a voz do Senhor Deus que passeava no meio do jardim pela viração do dia. Esconderam-se Adão, ele e a sua mulher, da presença do Senhor. Deus entre as árvores do jardim e chamou o Senhor Deus, Adão! Ô Adão! E ele disse-lhe, aonde estás, Adão? E Adão respondeu, e ele disse, eu ouvi a tua voz zoar no meio do jardim, e temi porque estava nu, e me escondi-me. E Deus disse, quem te mostrou que estava nu? Que comeste toda a árvore de que eu te ordenei que não comesse? Então disse Adão, ó, já botou culpa em outro, do inimigo é desse jeito, ó. A mulher que tu me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus, a mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizeste isso, maldita, será mais do que toda fera, mais que todos os animais do campo, e sobre o teu ventre andará como pó, e comerão todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor, mulher. A tua conceição com dor dará luz ao filho, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão diz, porquanto deste vídeos, a voz da tua mulher, comeste ao Senhor, falou, tu ouviste a voz da tua mulher? Bendito é o Senhor, comeste da árvore que eu ordenei, dizendo que não comeste dela. Maldita a terra por causa de ti, com dor comerá dela, e todos da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirão e comerão erva do campo. Não no suor do teu rosto comerá o teu pão, até que se tornará a terra, porque dela foste tomado, e porquanto eis um pó, e um pó se tornará. Adão teve que pagar o seu preço. Adão teve que pagar o seu preço por causa da sua desobediência. Viu, meu irmão, minha irmã? Por causa, às vezes, das nossas falhas, as nossas desobediências, de não orar, não vigiai e não orai, e sair fora da trilha do Senhor, às vezes nós pagamos um preço, e às vezes perdemos até a nossa salvação, por andar com a vida relaxadamente, e ainda brincando de cristão, de sabe Deus, dizendo que conhece Deus, que sabe aquilo, mas vivendo uma vida de qualquer maneira. Mas nesta noite, que Deus abençoe cada lar, cada família. Desculpa aí por cada palavra, mas a palavra é do Senhor, não é minha. Porque a minha sabedoria vem do Senhor, eu não tenho tanta instrução humana aqui nessa terra. Tá? Mas Deus me ensinou, e aquilo pouco que Ele me ensinou é o que eu estou passando para os demais. Que Deus, Ele é fiel. Ele salva, Ele muda, Ele liberta e transforma. Ele está no controle de tudo. Mas é necessário que você entre pela porta estreita. É necessário que você entre. Que você
Entra pela porta que é Jesus. Eis que tua porta e bato, se alguém ouvir a voz dele, ele entrará na tua casa, saciará contigo e tu saciará com ele. Que Deus abençoe e que Deus venha trabalhar no lar, na família de cada um de vocês, na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Amém.